Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa quarta-feira de manhã, 17 de agosto, estamos vivos, não abandonamos vocês. Depois de 2 semanas aqui em off, pois estamos de volta aqui com vocês, Padre Felipe Neco. E o padre Renan também vivos, claro que um monte de ausências, ausência justificada, eu acho, hein? Mas é uma É que o Padre alegria. Renan é muito famoso, então ele fica falando que eu que sou famoso. Eu nem apareci nas fotos do Family Day aqui, ele sei que é famoso, com muitas despedidas, muitas chegadas, então, mas ficou devendo a gente aqui com o programa, mas a gente já está de volta aqui já. Nós estamos aí, estamos aí. Foi complicado, é verdade. Agora não tenho o que dizer, né? Bom, todo mundo sabe das minhas mudanças, né? Então foi complicado. Eu cheguei, não conseguia ver nada. Primeira semana foi de despedida, depois a segunda foi agora de conhecer tudo, né? Que eu, meu Deus, tudo para mim é novo. Então, o Padre E o pior Felipe é que teve uma abandonaram compreensão. você aí, né? E abandonaram você, né? O Padre Martim saiu de visita à casa, né? Então, nós somos agora o Padre Adilson, que é o pároco, o Padre Martim e eu de vigários, né? São duas paróquias. Então, e o Padre Martim estava de visita familiar, agora estávamos só nós dois aqui. Enfim, é missa todos os dias. Domingo tinha 7 missas, imagina, para celebrar entre dois. E ainda tive que dar uma escapadinha para ver meu pai, pelo menos na noite. Cheguei lá para jantar e dormir em casa com meu pai, né? Pelo menos Dia dos Pais. Mas Isso fora aí, isso, pois. enfim, o Agora tá importante é que a pertinho gente está de aqui. casa, né? Isso é bom, tá pertinho de casa, vai tá indo mais vezes e Pertinho tudo. de casa, mas está mais escravo também, não tem. Agora a gente vai contar, né? Não sei nem por onde começar, Padre Felipe. Pois Se quiser começa você, o meu começar, é pouco, o meu é pouco. Conta você primeiro aí já. pois olha, eu, na verdade, tudo que eu fiz aqui foi apagar toda a minha agenda anterior e falar, vamos começar de novo. Vamos ver, mas enfim, como sabem, eu cheguei domingo, não esse domingo passado, mas o anterior, cheguei aqui a São Paulo, Dia capital. 7, né? Dia 8. Dia 7 exatamente. Dia 7 eu cheguei aqui. Então, naquela primeira semana de agosto, eu dediquei a despedida minha de famílias, né, lá em Joinville, em Curitiba, em Piên. Então, depois subi de carro com o padre Alejandro Fuentes, que é o meu superior aqui. Agora ele foi lá me buscar para assegurar que eu ia embora de verdade, porque estava difícil, É né? muita despedida. Nem eu tive tanta despedida quanto o Padre Renan, ainda eu me lembro. Ele Não, teve não, como não. 10 missas de despedida, Que visitou conste 5 cidades para Que conste que despedir. são cinco anos, né? 5 anos e meio. Então, deu para. E também um trabalho bem diferente. Agora eu vou contar também um pouquinho brevemente do meu trabalho aqui. Na verdade, temos que ser breve, porque também o tema de hoje é longo, mas vamos lá, vamos tentar, né? Eu comecei aqui 10h30, então vamos tentar não Vamos ver falar se o muito. galinho vai tá acordado hoje aqui. O galo tá ativo. Mas enfim, aí dia 6 a gente viajou de Curitiba para São Paulo. Dia 6 teve profissões religiosas em Arujá. Eu vi o Padre Felipe de longe, assim, em Arujá, tivemos a entrega de hábito religioso dos nossos irmãos noviços, e depois, domingo, dia 7, foram as profissões religiosas dos novos religiosos, né? É, e depois, nesse mesmo dia, após o almoço, eu já saí para minha nova casa, nova residência, na cidade de São Paulo, capital, e aqui estou, né? Então, ao longo dessa semana, do dia 7 até agora, foi conhecer um pouco a realidade da paróquia, né? Nós tínhamos já uma rotina de terças-feiras poder gravar, máximo quarta, mas já terça-feira para mim acabou. Já tem um monte de coisa, tem pastorais, tem catequese, tem missa num lar, tem não sei o que, tem o outro, tem terço dos homens. Então, enfim, eu tive que cancelar até um curso que eu dava nas terças-feiras à noite, porque já não vai dar para mim, pelo menos agora que o Padre Martim não está, né? Depois, enfim, foi conhecer um pouquinho toda a realidade aqui, é bem interessante, né? Não vou entrar em todos os detalhes, mas o que mais, para mim, o que mais está sendo diferente, o Padre Felipe sabe o que significa isso, porque ele também passou por isso, né? É, é o fato de eu morava em Joinville e fazia um trabalho de pastoral vocacional, portanto, dentro do meu conceito de pastoral vocacional, eu tinha que estar o máximo do tempo fora de casa, porque era visitar famílias, visitar todo mundo, eu nunca estava em casa, nunca, realmente, bom, nunca. Eu chegava para dormir, né? Então, e agora eu venho para a paróquia
A paróquia está a 15 minutos da minha casa, né, da comunidade. Eu venho para a paróquia, fico na paróquia pela manhã, saio 10 horas de casa para vir para a paróquia, porque antes é impossível sair de São Paulo, que está tudo parado. Então saímos 10 horas, venho para a paróquia. Atendo, rezo, descanso, porque não tem muita coisa. Meio-dia tem a missa, volto para casa para almoçar. Rezo com a comunidade, temos adoração em comunidade, almoço em comunidade, um pouquinho de descanso. À tarde, 3 horas, 4 horas, estou saindo para a paróquia de novo. Volto para casa para o jantar 8. Jantar em comunidade, orações da noite em comunidade, dormir, levantar às 6h15, orações em comunidade. Então, quer dizer, minha rotina agora virou casa, comunidade, vida ordinária, paróquia. Casa, vida ordinária, paróquia. E eu falei, meu Deus do céu, fazia tempo que eu não vivia isso. Sim, bem-vindo ao clube. Pode ver como é que eu sofri aqui os primeiros meses. Então, realmente está sendo complicado. Eu falei, meu, mas será que não tem nenhum almoço fora, nenhum jantar fora, nenhum café fora? Acabou isso. Mas bendito seja Deus, né? Mas Ai, meu assim, Deus. Então, assim, está sendo um pouco uma experiência nova para mim. Fazia muito tempo que eu não vivia isso, mas bendito seja Deus, né? A gente vai se acostumando também. Claro que eu acabei de chegar, eu tenho certeza, pelo menos o meu objetivo aqui, para não morrer muito na vida ordinária, é poder. O almoço, sim, eu venho fazer com a comunidade e tal, mas o jantar, à medida que eu vou conhecendo as pessoas, eu vou sair, porque senão eu não morro, eu não vivo. Eu estou dizendo para os padres que eu estou com crise de abstinência, que nem cerveja e vinho eu bebo mais, né? Mas Pois tá já, bom. bem-vindos à vida ordinária. Mas fora isso, né, o trabalho já em detalhes a gente vai contando ao longo das semanas, mas confessar, ficar em atendimento, visitar as pessoas nas casas, atendimento das pastorais. E agora, hoje o Padre Martim chega, a gente já organiza o trabalho e praticamente para mim vai ficar o tema das pastorais, formação das pastorais, né? Então, vamos lá, o desafio está lançado, e a gente segue, vida que segue e vamos que vamos, né? Porque não dá para parar, né? Mas fora isso, a gente continua aí, Padre Felipe. Não sei o que que você está nas suas 2 semaninhas aí que eu cancelei o podcast. O que que você fez aí para Sei. contar para Pois eu acho gente? que foi aquela semana depois do Family Day, acho que a gente não conversou, né? O Family Day foi muito bom, assim, pois, acho que não sei quanto falamos aqui, né, do Family Day, mas organizei esse encontro de famílias aqui no seminário, né, vieram como 28, mais ou menos, famílias de fora, de São Paulo, teve gente do Rio Grande do Sul, de Recife, de Petrolina, de do Rio Grande do Sul já falei, né? De tanto Piratini, depois do Rio Grande, depois de Curitiba, é, e mais algumas pessoas um pouco mais próximas, né? Jundiaí, que acabaram ficando por aqui também. E aí vieram passar aqui pois, o final de semana, né? Chegaram na sexta-feira à noite, já a maioria chegou à noite, alguma porque a família de Brasília também chegaram mais pela manhã, e ficaram até segunda-feira, voltaram para suas casas. Então, a ideia foi esse momento de convivência, momento de partilha, né? São famílias que já se conhecem, né? Aí pelas redes sociais, sobretudo, essas famílias que vieram para o final de semana inteiro, das Instamames, Instapapes e não sei quantos mais grupos aí que se conhecem Eu vi gente através famosa aí, né? do Instagram e vieram passar por esse momento de convivência. E no domingo tivemos o Family Day propriamente dito, né? Que pois é a Santa Missa, tivemos primeira comunhões, tivemos a bênção das grávidas, tiveram, pois acho que eu perdi até a conta, acho que eram umas 10 grávidas aí para abençoar as crianças no ventre. E tivemos depois na tarde, depois do almoço, um momento de formação, de partilha de duas famílias, a família Brodbeck e da família Jacobus, que é da Catholic Kids, e o Dr. Rafael e sua esposa Aline, e o Evandro e a Jéssica, mas compartilharam um pouco sobre a formação catequética dos filhos, né? Toda essa parte de formação dos filhos na fé, que é tão importante, e pois várias famílias estiveram ali presentes, escutando um pouco da partilha deles, e esse era um pouco o objetivo. Depois tivemos um momento de merenda rápido, assim, e tivemos um momento de adoração, aí terço particular, os que quiseram, terminando com a bênção. Esse foi, e no domingo vieram, né, nesse dia vieram outras 20
28, 29 famílias mais ou menos também, então a casa estava arrebentando, tinha, ou seja, uns 60 casais, 120 adultos e mais umas 140 e poucas crianças que estavam por aqui. Mas foi muito bonito poder. Eu fiquei mais na correria, né? No sábado até que foi quando eu desfrutei mais, que aí era no sábado foi mais livre, as pessoas depois conviveram, conversaram, almoçaram aqui, as crianças ficaram correndo, brincando, desbravaram todo esse centro aqui do noviciado. E pior que ao mesmo tempo estava tendo exercícios espirituais dos noviços que professaram depois na semana seguinte e dos pares também, alguns pares fazendo também exercícios espirituais. Mas eu acho que eles conseguiram rezar e meio a gritaria, a correria de crianças assim por aqui. Acho Com que eles muito conseguiram fervor, rezar. né? Com muito Que eles fervor estavam eles ainda. estavam fazendo a oração no outro prédio, né, no outro edifício, mas na tarde, na noite que eles tinham que dormir, eles estavam dormindo ali da recepção, então era justo onde mais ou menos a gente ficou a maior parte do tempo, né? Mas foi bem bonito. É, Compartilhar, viver esses momentos com as famílias, que é um momento para isso também, né? Um momento de convivência, famílias que se encontram, pois esse às vezes é o único momento, ou talvez mais algum outro congresso, alguma coisa que eles têm para se encontrarem como amigos, e é um momento para isso, né? Um momento de diversão, teve música, teve vinho, né? Teve toda uma treta aí, com relação a isso, mas teve alegria, teve descontração, teve convivência, tudo que foi uma maravilha realmente de poder viver como família, aí juntou seus filhos de poderem compartilhar esse momento de alegria. E igual teve oração, tivemos bênção em missa os 3 dias, na sexta à tarde, no sábado de manhã, no domingo de manhã, tivemos a bênção em momento de adoração com o terço pessoal no sábado e no domingo. Então foi um momento de convivência católica, familiar, de muita oportunidade de viver esses dias com muita alegria, né? E isso foi a semana, depois foi eu tentando correr e organizar o resto da semana, estava acontecendo ainda aqui os exercícios espirituais, o retiro, tentando recuperar. Aí, como costuma acontecer nesses eventos onde tem muita criança, pois a virose sempre corre por aí, né? E não foi diferente. Segunda-feira comecei com a dor de garganta tremenda, que tô saindo já, né? Depois de quase 2 semanas, tô saindo. Tava melhorando depois de uma semana, aí segunda-feira, ah, na semana passada voltou um pouquinho a arranhar, mas agora já estamos quase 100% já. E depois na semana passada, pois foi meio de preparando casa, foi mais tranquilo, porque foi o final de semana do Dia dos Pais, então a gente não teve nenhum evento aqui, então foi colocando ao dia as atividades aqui da casa de retiros, né, fechando aí os contratos, organizando o que tem. Temos a alegria que esse final de semana, acho que você vai vir por aqui, né, padre? Temos o curso do Eros, do Miguel Soriani. Eu ia, tava tudo Já não certo. Eu ia consegui. até antes de ser vigário de paróquia, né? Mas não vai dar, conseguir nem dar uma escapadinha? Acabou minha liberdade. Sábado e domingo acabou minha liberdade, né? É complicado. Mas se conseguir vir de manhã, eu vou ter, nesse final de semana, o casamento na sexta-feira, né? Vou ter o casamento do Tiago e da Geisa, né? Vai ser uma alegria poder celebrar o casamento lá em Itupeva, vou lá para suas terras lá em Itupeva. Vai ser na sexta-feira à noite, durmo e volto de manhã cedinho para poder estar presente aqui no curso Eros do Miguel Soriani, doutor Miguel Soriani. Tá acompanhando, vou tentar acompanhar o máximo possível. Essa semana, ontem tive aí por suas terras aí, fui almoçar com o grande Guilherme aí, nosso fã incondicional aí do Católico Você Sabia. Tive almoçando com ele, né? Ele é de Curitiba, só que está trabalhando aqui em São Paulo. Tive a oportunidade de fazer tempo que não sentava para conversar com ele. Foi uma oportunidade também de colocar o papo em dia aí, todas as coisas que estavam surgindo aí também na vida dele. E também aproveitei para visitar também uma família próxima do reino, conversar um pouquinho e já estamos aqui já na luta aqui para essa semana. Amanhã vamos dar uma escapada para São José. Estou começando a conseguir minhas escapadas aí para É, eu tô visitas e vendo, tudo. eu tô É, vendo. Você não quer vir pra depois paróquia, de não? depois de 4 meses de seca, 6 meses de seca, a gente está conseguindo já fazer nossas escapadinhas aí. Mas pouco a pouco, não pode acumular muito, que é difícil. Aqui é difícil de até conseguir carro para poder fazer essas escapadas, por isso que ainda estamos devagarzinho. Eu Mas já acho que eu não comecei, comentei.
Já comecei a falar Sim. nas homilias, tudo, né? Gente, que maravilha, eu Pode estou aqui convidar. para visitar todos vocês. Vamos ver se sai alguma coisa, né? É, mas aqui já confirmado, acho que eu não tinha comentado, mas já confirmei, já recebi duas cartas já, né, de nomeação já, uma confirmando por um ano o meu trabalho aqui como auxiliar da administração, aqui cuidando da realidade da Casa de Retiros, e também foi pedido também de ajudar como capelão da realidade do Reino Cristo, né, das famílias, sobretudo, e jovens, ali em São José dos Campos. Então, pois, uma vez ou a cada 15 dias, mais ou menos, eu acho que eu vou estar acompanhando alguma das atividades lá em São José dos Campos. Uma é a missa de sexta-feira, primeira do mês, com adoração, outra é o Family Day, no domingo, se organiza em diversos lugares, principalmente aqui, mesmo na casa, e talvez alguma que outra atividade, a teologia no bar, que muito me interessa, pois fazer-me presente em alguma delas, então Sobretudo vamos aí pelo bar. estar... Teologia não sei muito, mas o bar, né? Não, os dois, faz parte aí. E colocando um pouco essa realidade aí em dia aí também, são essas aí os novos compromissos até julho, agosto, mais ou menos do próximo ano, que vamos estar ajudando também aí com a capelania, enquanto o Padre Myron vai terminar seu doutorado em Roma, então ele vai esse ano para lá, e a gente vai estar ajudando por aqui também, auxiliando na realidade de São José dos Campos e redondezas, né, Jacareí, Taubaté, pois toda essa redondeza aí. E assim estamos, pois assim foi um pouquinho a semana, né? Já passamos aqui do entretenimento santificante, vamos Passou lá, 15 Paris. minutos, 15 minutos. Manda Mas que ver aí maravilha, que porque novidades aqui do Católico Se Sabia, a gente voltando, eu com os meus trabalhos novos, nomeação, Padre Felipe com nomeação, mas o Católico Se Sabia segue, importante é isso, né? A gente não desiste, apesar de que tem que se ajustar um pouquinho as datas e horários, mas a gente está aí, eu né? tava com medo, ó. Vou falar aqui, eu tava com medo, eu já tava falando, Padre Renan já tava esquivando 2 semanas, eu falei, acho que ele já tá querendo já Não, não, rodar não. já. Ontem, coitado, ontem o Padre veio aqui na minha casa para a gente gravar presencial e eu me esqueci que eu tinha uma missa na tarde que me quebrou tudo, né? Terça-feira realmente é o dia mais complicado para mim. Mas bendito seja Deus, né? Eu É estou tão tentando complicado quanto domingo até. assim, o quê? Terça-feira é ruim assim? É que terça-feira tem muita coisa, né? Muita coisa de manhã, muita coisa à tarde. Então, as missas que quebram, tem umas missas no lar de idosos aí. É Mas toda enfim, semana? toda semana, toda semana. Ah, não Mas. sabia. Mas a gente conta aí depois, né? Tô até Ah, querendo ir beleza. para o Itaquera para ver um jogo do Corinthians, mas tá difícil, não dá tempo, né? Oi, você foi no Brasil Paralelo, né? Também tô querendo visitar Ah, lá, nem fui, convidou fui, nós, né? vamos marcar um dia. Tive Aí alegria, de fui muito novo. bem recebido lá e tive alegria de ver o Rasta lá, né? Foi bem, bem engraçado. Ele De fato, tava por aí. deixa o nosso abraço aqui, Brasil Paralelo, pro Rasta, vou mandar lá para eles aqui que a gente falou deles e Tem a Isa lá realmente também, do Reino lá é também, que um tá também lá. grande testemunho que eles deram lá para mim de vida cristã e de valores cristãos, né? Realmente o Bruno, que me recebeu lá, um cara muito gente boa, né? Falou que conhece muito bem os legionários por referência do Fernando Nascimento, nosso grande amigo, né? Trabalha com ele na TV Século XXI. Ah, que Então, legal. enfim, tem muita gente conhecida. O Guilherme Freire, que eu conheci ele em Curitiba pessoalmente, agora está lá, mas eu não vi ele lá naquela ocasião, né? Ele foi no Family Day também, né? Foi no Family Days, esteve aqui, contou toda a odisseia de uma arte marcial que ele está fazendo aí, japonesa e tudo, bem, bem interessante aí. Ficamos à tarde do sábado conversando sobre isso. Muito bem, então vamos lá, porque senão, meu Deus, Vamos lá, senão a gente não acaba. hoje eu me dispus a terminar esse tema da Amor e Letícia do capítulo 8 que faltou, né? Mas está um pouquinho longo, vamos Hoje ver. então é o polêmico, então. Hoje é o Hoje é o que. polêmico, hoje vai sair Hoje. fogo, né? Mas não sei se vocês, quem me acompanha pelas redes sociais, viram que ontem eu postei um texto do Twitter e depois fiz uma pergunta se sabiam de quem era esse texto. E era um texto muito bonito, falava da beleza do matrimônio, toda a doutrina realmente do que é o matrimônio, né? E todo mundo falava do Padre Pio, falava que era do São Papa João Paulo Bento. II, do Eu Papa Bento acompanhei, XVI, eu até, acompanhei, eu até, vi até do lá, Padre eu vi Renan lá. saiu ali, Ah, né? é, tanto só do Padre Saí. Teve alguém que falou bem lá do Católico, você sabia. E aí, claro, aí alguém colocou, é da Amores Letícia. Eu escutei no podcast Católico, isso sabia, tá vendo? Só, né, a gente fica feliz, mas realmente, aí eu percebi como pouca gente leu a Amores Letícia, né? Porque insisto no que eu já falei no episódio anterior, está muito bem escrita, muito bem escrita. Esse capítulo 8 tem alguns temas polêmicos, né?
Mas, assim, tá bem escrita se você consegue um pouquinho, eh, enfim, interpretar à luz do magistério, né? E acho que a mídia não quis fazer isso e, portanto, deu um monte de polêmica. E também o que aconteceu com a liturgia no Concílio Vaticano II. Você tem um texto, não sei se vocês sabem, né? Estou aqui me distraindo já, mas o Concílio Vaticano II não pediu para colocar missas em língua vernácula. Pediu para colocar as leituras em língua vernácula e a missa seguiria em latim, né? Mas a aplicação do que o concílio pediu depois foi um caos, foi um desastre, né? Nem eu sabia disso, eu pensei que era toda Então, missa o vernácula. Papa, o Papa Paulo VI, na época, disse que ele chegou, isso é uma história que se conta, né? Que ele chegou na sacristia para celebrar a oitava de Pentecostes e estava em cor verde, ou em cor branco, porque é tempo pascal, né? Ou em cor verde, já porque tinha terminado, eu não me lembro bem. Eu sei que o Papa olhou assim e falou: tá, mas por que que não tá vermelho? Porque é oitava de Pentecostes. Aí o secretário falou assim: não, mas não tem mais oitava de Pentecostes. Ele falou: como que não? Quem tirou isso? Aí ele falou: foi o senhor. No Concílio Vaticano II, o senhor tirou a oitava de Pentecostes na celebração litúrgica, né? Então, enfim, tem muitas coisas assim que a aplicação depois foi um caos. A Amor Letícia mais ou menos aconteceu a mesma coisa. O documento é muito rico, mas a aplicação depois, né? Até porque deixa muitas polêmicas que vamos entrar agora, então, vamos tentar reduzir até para a gente poder terminar no tempo devido, né? É, o capítulo 8 se chama Acompanhar, Discernir e Integrar a Fragilidade. Portanto, nós temos que ter muito em conta esses três verbos, né? As situações de fragilidade são situações que não estão muito de acordo com o plano de Deus, devido à fragilidade humana, certamente. Então, o Papa convida, os bispos convidam a acompanhar, discernir e integrar esses casos, o que em si está muito bem, porque nós não podemos abandonar as pessoas nessas situações, né? O número 291 inicia remetendo ao número 24 da relação final do Sínodo, que é o texto que os bispos escreveram como reflexão do Sínodo, que agora o Papa inicia retomando esse número. Diz o seguinte: a Igreja, enquanto mestra segura e mãe amorosa, não obstante reconheça que para os batizados, olha só, não há outro vínculo nupcial a não ser o sacramental, e que cada ruptura do mesmo é contrária à vontade de Deus, contudo está consciente da fragilidade de muitos de seus filhos que encontram dificuldades no caminho da fé. Portanto, eu coloquei aqui em negrito para a gente grifar bem, né? Portanto, sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas que se vão construindo dia após dia. Nada fora do normal até aqui, né? Uma necessidade de acompanhar, mas quando vemos na prática que as pessoas nessas situações são a maioria, então a gente começa a ter dificuldade porque, ou seja, eu estou acompanhando a maioria fragilizada e estou abandonando os que estão numa situação de acordo com o plano de Deus. E esse é o meu sofrimento, e esse é o sofrimento do Padre Felipe também. Por que que a gente dedica muito tempo a acompanhar essas famílias que vivem a abertura à vida, que vivem o matrimônio, que falam da castidade, que os filhos vivem a castidade, a juventude, que muitas vezes são famílias numerosas, em muitas ocasiões fazem homeschooling com os filhos pequenos, né, pelo medo da doutrinação nas escolas. E eu gosto de acompanhar essas famílias, o Padre Felipe gosta de acompanhar essas famílias. Por quê? Porque a gente sente que elas não estão sendo acompanhadas, porque a igreja está dedicando muito tempo a essas situações de fragilidade e pouco às outras situações. Aqui, então, não é que o Papa diz que está errado, mas parece que ficou exclusivo, né? Quando eu estava preparando esse tema, eu pensava naquele tema da opção preferencial pelos pobres do documento de Puebla, que a Teologia da Libertação usou. Então, transformou a opção preferencial pelos pobres em opção exclusiva pelos pobres. E a Teologia da Libertação pregava que rico na igreja não pode, rico fora da igreja, rico então fez um caos, né? Fora outras coisas. Mas aqui praticamente eu senti a mesma coisa, né? Poderíamos falar de opção preferencial pelas famílias fragilizadas, em estado de vulnerabilidade, em estado um pouco afastada de Deus, para buscar na misericórdia dessas famílias, que ao final virou uma opção exclusiva.
e as famílias que vivem de acordo com o plano de Deus estão sendo abandonadas, né? Então, insisto, a aplicação não está muito bem feita, né? Número 292, primeiro fala sobre o ideal do matrimônio, homem e mulher. Depois diz que algumas formas de união, olha a palavra que usa, algumas formas de união contradizem radicalmente este ideal. Não está perfeito? Contradizem radicalmente este ideal do matrimônio, homem e mulher, enquanto outras o realizam pelo menos de forma parcial e analógica. Aqui deixa aberto a polêmica. É preciso valorizar esses elementos que de alguma forma se assemelham ou aproximam do ideal. Sim, mas não substituir o ideal. Insisto, nada errado, mas dá muito peso às situações irregulares, né? Quem conhece um pouquinho do Concílio Vaticano II sobre o tema da igreja, a eclesiologia do Concílio Vaticano II, sabe que o problema da eclesiologia é que fala o famoso extra ecclesia nulla salus, né? Não tem salvação fora da igreja, e também a igreja subsiste em, né? Essa palavrinha ficou. Antes do Concílio Vaticano II, se falava claramente a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Hoje se diz que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, né? Então, enfim, por que diz isso? Porque nas outras igrejas ou religiões tem alguns elementos que também pertencem à Igreja de Cristo. Alguns, mas não a plenitude. Aqui fala a mesma coisa relacionada ao matrimônio. Algumas formas de união têm certos elementos que se aproximam ao ideal. Tá, mas não é o ideal. E precisamos falar que não é o ideal. E esse aqui é o documento, na aplicação, o documento diz muito claro. O ideal do matrimônio, homem e mulher, né, enquanto sacramento. Mas algumas outras formas de união se aproximam um pouco a esse ideal, né? Ah, se aproxima, então tem que tratar com bondade e misericórdia, claro, mas sem esquecer o ideal. E é o que a gente faz, esquece o ideal, né? Gradualidade na pastoral. O padre Felipe me interrompe a hora que quiser. Eu sei que está um pouquinho longo, mas se quiser interromper, fica à Não, não, vontade. vai lá, vai lá. De repente aqui no final eu prefiro fazer os comentários extras aqui. Então, gradualidade na pastoral, porque eu sei que quando a gente começa a falar dessas coisas, vem um monte de coisa na cabeça que eu vou mordendo a língua, né? Mas vamos lá. Gradualidade na pastoral. Número 293 diz assim: os padres consideraram também a situação particular de um matrimônio apenas civil, ou mesmo, ressalvadas as distâncias, da mera convivência. Quando a união atinge uma notável estabilidade através do vínculo público e se caracteriza por um afeto profundo, responsabilidade para com a prole, capacidade de superar as provas, pode ser vista como uma ocasião a acompanhar na sua evolução para o sacramento do matrimônio. Então, aqui eu não vejo nenhum problema, né? Basicamente, o documento está dizendo que quando uma situação não é sacramental, uma pessoa que não está casada, mas vive uma união estável, já de tempo, pratica a sua fé, tem os filhos, estão bem, pois temos que acompanhar para que a pessoa se case. E, de fato, eu vi muitos exemplos, nesse sentido, o padre Felipe desse sido um exemplo para mim, de muitas pessoas que depois de anos morando junto, com filhos e tudo, se casaram. E é o que a Amoris Laetitia pede. Né? Até aí não tem nenhum problema. Não se trata de consentir com uma situação, se trata de acompanhar até o sacramento do matrimônio. Mas o ideal é o sacramento do matrimônio e não a convivência. Número 294. Muitas vezes a escolha do matrimônio civil ou, em diversos casos, da simples convivência não é motivada por preconceitos ou relutância de cara à união sacramental, mas por situações culturais ou contingentes. Então, aqui, na minha opinião, a chave não é, um comentário meu, né? Aqui a chave não é consentir, porque a cultura desses povos, é porque lá é assim. A chave não é essa, e sim, na minha opinião, é fazer missão. É fazer com que as pessoas entendam a realidade sacramental, né? Porque será muito fácil dizer, não, é que nessa cultura isso não é bem visto, porque eles estão assim. Não, então vamos mostrar o que fizeram os santos, o que fizeram os missionários, apresentaram o evangelho e não consentiram com aqueles povos que não viviam plenamente, né, o evangelho. Então, enfim, depois se fala de muitas situações onde as pessoas não se casam, né?
e se trata de acolhê-las e acompanhá-las com paciência e delicadeza, a exemplo do que Cristo fez com a samaritana. O documento fala do que Cristo fez com a samaritana, olha que interessante. E o que Cristo fez com a samaritana? Ele não consentiu, não. Efetivamente, você teve um monte de homens e nenhum deles foi o seu marido, e agora você está com um que não é seu marido. O Senhor Cristo acusou a samaritana, falou a verdade. E a gente está calado porque não, Cristo foi misericordioso, temos que ser como Cristo. Temos que ser como Cristo, efetivamente, indicar o caminho, né? Se fala da lei da gradualidade e não da gradualidade da lei, que na lei não tem gradualidade, né? O discernimento das situações chamadas irregulares. Aqui, né, tem muita coisa que eu queria comentar, mas vamos tentar resumir. Praticamente o resumo se trata de evitar julgar as situações, julgar as pessoas. Se julga o fato, mas não as pessoas. Trata-se de integrar a todos. Número 297. Ninguém pode ser condenado para sempre. Obviamente, se alguém ostenta um pecado objetivo como se fizesse parte do ideal cristão, ou quer impor algo diferente do que a igreja ensina, não pode pretender dar catequese ou pregar, e nesse sentido há algo que o separa da comunidade. Então aqui o Papa está dizendo que alguém que fala publicamente, né? A gente viu recentemente o caso como que é aquele cantor Gil, não sei o que Gil, né? Não sei nem o nome, nunca tinha ouvido falar antes, então. Alguma coisa Gil, que eu sinceramente nem conhecia ele, mas total, ele é um cantor famoso, católico, que ele até foi cancelado ali do festival Aleluia, lá da Shalom, em Fortaleza, justamente pelas postagens dele. Ele saiu numa live dizendo que estava há 5 anos casado com um senhor, um homem, ele era homossexual e que praticava e que comungava tranquilamente, porque Deus sabe da situação dele e que Deus é misericordioso e compreende que nós temos que ser assim também. E ele falava que não vivia a castidade porque ele não sente chamado, vivia a castidade é só para quem sente chamado, né? Mas para ele não. Então, esse tipo de pessoas, por exemplo, não pode dar catequese. Mas não pode sair a nome da igreja pregando, falando como ele faz. E nós temos que condenar essa situação, sim. Não a pessoa. A pessoa deve encontrar misericórdia, sempre em nós, pastores. Mas a situação errada dele e ele levantando uma bandeira dizendo é isso que eu vivo, é isso que eu quero viver, ele não pode estar pregando por aí, né? Número 298, os divorciados que vivem numa nova união podem encontrar situações muito diferentes, que não devem ser catalogadas ou encerradas em afirmações demasiado rígidas, sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e pastoral. Uma coisa é uma segunda união consolidada no tempo, com novos filhos, com fidelidade comprovada, dedicação generosa, compromisso cristão, consciência da irregularidade da sua situação. Há também o caso daqueles que fizeram grandes esforços para salvar o primeiro matrimônio e sofreram um abandono injusto, ou o caso daqueles que contraíram uma segunda união civil em vista da educação dos filhos e às vezes estão subjetivamente certos em consciência de que o precedente matrimônio irremediavelmente destruído nunca tinha sido válido. Coisa diferente, porém, é uma nova união que vem de um divórcio recente, com todas as consequências do sofrimento, confusão para os filhos, etc, etc, etc. Então, o que o Papa diz aqui deve ficar claro que este não é o ideal que o Evangelho propõe para o matrimônio e a família. Deve ficar claro. Mas tem situações que a igreja pode acompanhar, né, discernir e integrar. De repente, um casal que está em uma segunda união, meu Deus, me assustei Viu aqui aí? com o galinho. Deu Oh, pra ver, pensei que não ia ouvir, não. O nossa galinho senhora, me tá forte hoje, assustei. galinho. Mas a gente já está indo para a segunda parte, não digo para o final, mas para a segunda parte, né? Beleza. A gente tinha De meia hora de repente, programa, mas tá bom. tá bom, tá indo, né? De repente, essas situações que eu dizia, segunda união, a pessoa reconhece que a sua situação é irregular, que não está bem, eles não comungam, educam seus filhos na fé. O que o Papa diz é que, de repente, eles podem exercer alguma função catequética, inclusive dentro da comunidade, sempre que não seja causa de escândalo, etc., né? Mas deve ficar claro que não é o ideal que o Evangelho propõe para o matrimônio e a família.
E até aí eu já vivi isso, vi isso, e antes até da Amor e Letícia, né? Então, o Papa motiva algo que antes já se fazia, na verdade, que é não aceitar o que eles estão vivendo como ideal de vida cristã, mas tampouco excluir essas pessoas, né? Então, enfim, para que vejam como não é completamente negativo esse documento, né? E aqui, no número 299, o Papa fala que acolhe as considerações de muitos padres sinodais que quiseram afirmar que os batizados que se divorciaram e voltaram a casar civilmente devem ser mais integrados na comunidade cristã sob as diferentes formas possíveis, evitando toda ocasião de escândalo. E é um pedido, né, que a gente já comentava aqui também, que os padres do sínodo fazem. Parece que essas pessoas se sentem um pouco excluídas, né? Então, não se trata de excluir, mas tampouco dizer que esse é o ideal de vida cristã. E no número 300, uma coisa interessante, se tiver em conta a variedade inumerável de situações concretas, é compreensível que se não devia esperar do sínodo ou dessa exortação uma nova normativa geral de tipo canônico aplicável a todos os casos. Então, o que o Papa pede é um discernimento de cada caso, mas olha só, segundo a doutrina da Igreja e as orientações do bispo, número 300, não segundo o que o padre acha. Este discernimento não poderá jamais prescindir das exigências evangélicas da verdade e da caridade propostas pela Igreja. Então, o sacerdote não poderá conceder rapidamente exceções ou pessoas que podem obter privilégios sacramentais em troca de favores. Então, está claro aqui que o Papa está convidando a um discernimento de cada caso, a integrar, de repente, na comunidade para não dividir, para não afastar as pessoas da igreja, mas não aplicar essas situações irregulares como se fosse o ideal que a igreja pede. Circunstâncias atenuantes no discernimento pastoral. Essa parte eu vou passar um pouco rápido, porque praticamente cita Santo Tomás de Aquino, entre outros, né, para dizer que, número 301, a igreja possui uma sólida reflexão sobre condicionamentos e circunstâncias atenuantes, ou seja, existem situações, circunstâncias que condicionam a culpabilidade da pessoa em determinado ato. Mas aqui, basicamente, a gente tem que entender que o, a pessoa pode não ser culpada, mas o fato é moralmente, objetivamente negativo, né? Não de acordo com o Evangelho. O número 302 conclui o seguinte: um juízo negativo sobre uma situação objetiva não implica um juízo sobre a imputabilidade ou culpabilidade da pessoa envolvida. E aqui é muito claro, né? Temos que dar, sim, um juízo negativo sobre uma situação objetiva, um matrimônio de segunda união, né? Objetivamente não pode ser aceitável segundo o Evangelho, porque a palavra de Deus não é nossa palavra, não somos nós que fundamos a igreja. Agora, eu não estou com isso dizendo que a pessoa que está numa segunda união é culpada de estar, porque existem diversas situações, né? Psicológicas, sociais, enfim, né? De repente até da parte da outra pessoa, do cônjuge, e tira a culpa, da pessoa, né? As normas e o discernimento, número 304. É mesquinho deter-se a considerar apenas se o agir de uma pessoa corresponde ou não a uma lei ou norma geral, porque isso não basta para discernir e assegurar uma plena fidelidade a Deus na existência concreta de um ser humano. Eu sinto que, eu não sei se esses ruídos aqui, esses barulhos são meus, Padre Felipe, você escuta alguma coisa de... Não, tem um Aqui não tá chiado. chegando, não. Na gravação aqui, para mim, não tá chegando, não. Ótimo, espero que Você funcione. continua, se vai ficar muito baixinho se ficar, porque o Zoom ele purifica muito o som Sim. ambiente. É, eu sinto que isso é um comentário pessoal, basicamente sobre esse tema, né? Normas e discernimento. A igreja diz que uma norma, ela não deve ser considerada só e unicamente a norma em si, porque para cumprir a norma existe uma pessoa e a pessoa tem uma série de circunstâncias em torno a si, a sua cultura, a sua formação, o seu conhecimento, a ignorância, etc. Então,
O que significa isso? Significa que eu não posso aplicar simplesmente a lei igual para todos, porque as pessoas são diferentes e a responsabilidade de cada pessoa é diferente de acordo com a situação que ela vive, né? E eu acho que é correto isso. O problema desse documento é que considera muito, 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 muito os lados negativos, né? Considera muito que nós não estamos fazendo bem isso, olha as pessoas. Ou seja, no fundo, esse documento parece que está escrito para as pessoas que estão vivendo mal e que elas devem ser bem acolhidas. Tá, ok, mas deveríamos também fazer, ou pelo menos esse número aqui, tá? Esse capítulo 8, que foi o que a mídia soltou, no fundo, né? Nós deveríamos também, por isso que eu convido você, antes de ler o capítulo 8, ler todo o documento Amor e Letícia, para entender que é maravilhoso e que fala a beleza do ideal do matrimônio. Né? São, não sei, eu não me lembro agora, se 10, 11 capítulos falando da beleza do ideal, do amor, do matrimônio, da família, da abertura à vida, de tudo isso. E falando que temos que ter misericórdia para com os casos difíceis, mesmo sabendo que não é o ideal. Eu não vejo problema nisso. O problema que eu vejo é quando só se considera esse capítulo 8 e esquece de todos os outros, né? E, na minha opinião, foi o que está acontecendo. Enfim, a lógica da misericórdia pastoral é o último tema, né? Tive que resumir bastante, mas o último tema, a lógica da misericórdia pastoral, número 307. Para evitar qualquer interpretação tendenciosa, lembro que de modo algum deve a igreja, olha só que número bonito, de modo algum deve a igreja renunciar a propor o ideal pleno do matrimônio, o projeto de Deus em toda a sua grandeza. A tibieza, qualquer forma de relativismo ou um excessivo respeito na hora de propor o sacramento seria uma falta de fidelidade ao evangelho e também uma falta de amor da igreja pelos próprios jovens. A compreensão pelas situações excepcionais não implica jamais esconder a luz do ideal mais pleno, nem propor menos de quanto Jesus ofereceu ao ser humano. Só que é um tapa na cara dos bispos e padres que falam que nós temos que entender, compreender que hoje é diferente, porque hoje está difícil. Está falando que se nós não propomos o ideal, sabendo que é um desafio, mas propor o ideal, não estamos amando a igreja e não estamos, como membros da igreja, não estamos oferecendo o amor da igreja pelos próprios filhos. Estamos traindo, no fundo, o evangelho. É o que esse número fala. Veja bem, o título é A Lógica da Misericórdia Pastoral. Misericórdia pastoral não significa negar o evangelho. Muito pelo contrário, seria um grave erro. E seria uma grave falta de misericórdia para com os fiéis propor algo contrário ao evangelho. 308. Compreendo aqueles que preferem uma pastoral mais rígida, que não dê lugar a confusão alguma. Essa é a grande acusação de muitas pessoas. Eu confesso que muitas vezes minha, até, né, ao Papa Francisco e ao seu magistério. E quando você não é claro com a doutrina, você deixa muito pé à interpretação. E o Papa diz aqui: eu compreendo aqueles que preferem uma pastoral mais rígida, que não dê lugar a confusão alguma. Mas creio sinceramente que Jesus Cristo quer uma igreja atenta ao bem que o Espírito Santo derrama no meio da fragilidade. Então, aqui está claro que é uma opinião do Papa. Claro isso. Compreendo aqueles que preferem, mas eu creio que Jesus Cristo quer uma igreja atenta ao bem que o Espírito tal, tal, tal. Então, parecer a opinião do Papa. Os pastores que propõem aos fiéis o ideal pleno do Evangelho e a doutrina da Igreja devem ajudá-los também a assumir a lógica da compaixão pelas pessoas frágeis e evitar perseguições ou juízos demasiado duros e impacientes. Confesso que uma coisa minha, da experiência minha, não sei o Padre Felipe, eu falo por mim, eu nunca vi um padre julgando, criticando e desprezando um casal de segunda união. Eu nunca vi. Agora, já vi muitos padres, e eu achei correto, dizer a esse casal de segunda união que não podem comungar, que não podem confessar.
Eu acho que é correto. Mas nunca vi ninguém desprezando, desrespeitando o faltão. Eu nunca vi, tá? Depois pode ser que tenha, mas eu nunca vi. Então aqui o que o Papa diz é que aqueles que propõem o ideal do Evangelho, a doutrina da Igreja, fidelidade, a indissolubilidade, etc., deve também assumir a lógica da compaixão pelas pessoas que não vivem isso. Bom, eu sempre vi que todo mundo faz isso, né? Nunca vi um desprezo. É providencial que essas reflexões sejam desenvolvidas no contexto de um ano jubilar dedicado à misericórdia, né? Não podemos esquecer que a misericórdia não é apenas o agir do Pai, mas torna-se critério para individuar quem são os verdadeiros filhos. Em suma, o Papa convida a que nós possamos viver a misericórdia. Número 311, o ensino da teologia moral não deveria deixar de assumir essas considerações, falando da misericórdia, né? E, finalmente, o último número que eu comento aqui, 312, esta é a lógica que deve prevalecer na igreja para fazer a experiência de abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais, que é a expressão que ficou muito comum aí, cunhada pelo Papa, né? Periferias existenciais. Convido os fiéis que vivem situações complexas a aproximar-se com confiança para falar com os seus pastores ou com leigos que vivem entregues ao Senhor. Nem sempre encontrarão neles uma confirmação das próprias ideias ou desejos, mas seguramente receberão uma luz que lhes permita compreender melhor o que está a acontecer e poderão descobrir um caminho de amadurecimento pessoal. Convido os pastores a escutar com carinho e serenidade, com o desejo sincero de entrar no coração do drama das pessoas e compreender o seu ponto de vista, para ajudá-las a viver melhor e reconhecer o seu lugar na igreja. Aqui eu termino com um exemplo, não vou dizer o nome, mas é um ouvinte do Católico Se Sabia e grande amigo, amiga, né, casal, de nós dois, do Padre Felipe e meu, que e vivia a sua fé, vivia educação dos filhos, perfeito, tudo maravilhoso, ia na Santa Missa, vivia os sacramentos, né, comungava, tudo se confessava, mas estava em uma segunda união. E se aproximou de um padre, que foi o Padre Felipe, e o Padre Felipe acolheu, ajudou com caridade pastoral, cumpriu tudo o que o Papa está dizendo aqui. Mas também disse a essa pessoa: olha, a sua situação não é o que Deus pediu, vamos tentar ajudar. E hoje essa pessoa está casada na igreja, recebe os sacramentos, enfim, educa os filhos na fé, vive realmente profundamente a sua vida cristã, é ouvinte do Católico Se Sabia para o seu crescimento, né? Então, assim, eu me pergunto, por que que não podemos fazer isso? Levar as pessoas à verdade e não ao engano de achar, né? Que a misericórdia é conduzir as pessoas à verdade. Eu acredito que é isso o que nós temos que fazer, né? Tive que resumir muito, mas espero que dá para entender o fundamental desse capítulo 8, que é realmente acompanhar, discernir e integrar essas situações irregulares, vamos chamar assim, né? Sempre sabendo, e o Papa deixa muito claro isso, que não é o ideal proposto pelo Evangelho, né? Padre Felipe, fica à vontade. Vamos lá. Eu acho que você não vai entrar nas dúvidas, né? Nas Não, dúvidas, não né? porque eu só Também não peguei, eu só vou. peguei a Amor e Letícia, só. Também não vou. Só estou com elas aqui abertas. E eu vejo, né, a preocupação e as perguntas válidas dos cardeais. Não tinha lido, né, propriamente as dúvidas. Eu também não vou entrar agora nela. São válidas as questões que os cardeais colocam, apresentam. E também vi uma outra, algumas chaves de leitura para a exortação. E escutando mais você comentando agora, eu estava tentando entrar assim um pouquinho, o que o Papa tá querendo expressar, para que grupo ele quer expressar, sobretudo esse capítulo 8º, essas coisas, né? Você falou dessa realidade de você não encontrar sacerdotes, mas se eu encontrei fiéis, né, sacerdotes também pessoalmente não me recordo de ter encontrado pessoalmente que tenham não tido esse coração misericordioso que o Papa tanto coloca, mas sim encontrei muitos casais que não se sentiram acolhidos, né? Que muitas vezes só por se apresentarem
na situação, né, é, é, errônea, né, pois uma situação de pecado, já foram, né, rejeitados, né, até mesmo dentro, às vezes até eu já tenho escutado dentro do sacramento. Ah, padre, então, sou de segunda união. Ah, não, já não tem tempo para você não. E dispensar a pessoa, né? Quando essa não e eu acho que eu quero entender, porque sim, eu escutei várias vezes, e sobretudo eu penso que é uma geração de sacerdotes mais antigas do que a nossa, né? Maiores, mais graves do que a nossa, é, é, e que recebia nessa situação as pessoas e não tinha até mesmo, né, uma proposta, uma resposta para dar. Então, estavam mais fechados a essa realidade, né? E não tinha essa abertura para acolher, né? Para realmente receber a pessoa. Então, eu ouvi bastante vezes, né? Pessoal, eu não conheço pessoalmente esses sacerdotes, mas já ouvi vários testemunhos de muitas pessoas nessa situação. E não só nessa situação, pessoas que estão simplesmente separadas, que nunca contraíram a segunda união, que até hoje não sabem que podem viver os sacramentos, né? Pessoas que, por cada situação, abandono, esposo com problemas de alcoolismo ou de vícios e que simplesmente é impossível viver a vida comum, e essas pessoas não voltaram a frequentar os sacramentos da penitência e da comunhão pensando que estavam em pecado por não estar vivendo né, o seu matrimônio, né? Quando na verdade isso não impede a vivência dos sacramentos, né? Pessoas que estão solos, né? Que foram abandonadas, né? É o caso da minha mãe, né? Minha mãe, pois meu pai saiu de casa, minha mãe está sozinha. Minha mãe nunca deixou de frequentar a igreja e receber os sacramentos, né? Não sei onde ela aprendeu, não me recordo, mas ela sempre foi à missa, se confessou, comungou, porque ela não estava vivendo em situação de pecado, não estava numa segunda união. Mas tenho encontrado muitas pessoas que desconhecem isso e vivem pensando que estão em pecado, igual como se tivesse contraído uma segunda união quando elas estão sozinhas. Então, eu quero entender que parte especialmente desse capítulo 8º do Papa, se refere mais a essa realidade, que eu acho que é até um grupo de sacerdotes mais ou menos próximo à geração deles, talvez até sacerdotes que ele mesmo formou, talvez sendo, né, professor e sendo superior da congregação, de encontrar essa realidade na realidade pastoral, até mesmo quando o bispo cardeal, dentro da realidade de Buenos Aires, talvez ele tenha encontrado essa realidade. Então, eu entendo, né, quero entender esse contexto, né, essa carta nesse contexto, e até pois, pensando na, 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 na chave de leitura, talvez, né, ele quer mostrar que a igreja se preocupa por essas pessoas, né, sobretudo pela situação concreta de cada pessoa, e, e quer que, né, que essas pessoas saibam e se sintam acolhidos pela igreja, não simplesmente excomungados, né? Porque não é a igreja que excomunga, é eles que não estão vivendo na comunhão com Cristo, né? Nessa comunhão sacramental. E ainda que eles não possam participar plenamente dessa vida sacramental, pois a igreja e o Papa quer lhes animar, quer lhes, né, motivar a fazer parte ativa da vida da comunidade. E isso sim, eu tenho encontrado muitas pessoas que vivem essa situação triste para eles, assim, por não viver a graça dos sacramentos, mas que estão na igreja, que estão trabalhando, estão servindo na igreja, né, na medida que podem, do modo que podem, né, participando às vezes de grupos e tudo, né. Lá mesmo no México, nós temos, acompanhamos o ESIM, que eles têm um retiro específico para matrimônios de segunda união, para aproximar as pessoas da igreja, e não só isso, tentar consertar, né, ver se é possível arrumar, né, a situação irregular deles. Né? E eu penso até mesmo, ouvindo o padre, e pensava muito aqui, até nas nossas classes de sacramento do matrimônio, que o padre remetia a essa audiência, não lembro se foi audiência, se foi alguma pregação do Papa Bento XVI, que falava, né, de uma possível nulidade sacramental pela falta de fé de um ou dos dois, né, que contraíram o sacramento do matrimônio sem acreditar no sacramento do matrimônio, né, com uma possibilidade.
E eu acredito que muitos sacramentos do matrimônio foram celebrados de modo nulo, né? Especialmente pensando em tantas, né, em um período, talvez, da história da igreja, aqui no Brasil especialmente, que existem muitos matrimônios que foram celebrados nulos, né? E a igreja, e eu creio que também a intenção dessa exortação do Papa é nos convidar a nós, sacerdotes, a aproximar-nos das pessoas para acompanhar, e aí sim, não, se entende até é, o tema desse capítulo, né? O título desse capítulo, né? De realmente poder acompanhar essas famílias, né? Em sua pois, esse, esse casal, né? Pois, na situação específica de cada casal, acompanhar, discernir, ver qual é a situação de cada um deles, né? E integrar essa fragilidade. Até que ponto é possível integrar essa realidade? Na vivência da fé, né? Sobretudo na vivência da fé, mas onde for possível é, poder acertar, poder consertar, né? Poder buscar, se foi um matrimônio nulo, arrumar essa realidade, pois até onde for possível fazer isso, pois os sacerdotes dar esse acompanhamento, né? E não só o sacerdote, né? Também toda a realidade depois da diocese, porque são os tribunais, são uma certa celeridade, né? Aceleração nos processos, é, é, uma disposição de juízes e de advogados que acompanhem esse processo. É toda uma realidade que engloba, assim, toda a igreja, né? Infelizmente, pois, uma diocese que eu conheço, que eu passei por aí, pois, existe uma fila de mais de 5.000 pessoas, né? E que o bispo tem que ter esse cuidado pastoral de atender essas pessoas, não ele diretamente, claro, mas de conseguir mais juízes, de convidar juízes de fora, de ter mais advogados, de pessoas que entrem no processo e não deixar, às vezes, as pessoas 3, 4, 5 anos numa lista em que não foram nem chamadas para juntar documentos, né? Para ser uma lista aí, um número que a pessoa recebe e fica à espera anos, né? Anos. E não é que ouviram e talvez não tenham. Não, não, nem ouviram, nem sabe de nada. A pessoa chegou lá, pediu para ter uma possível nulidade, só recebeu o número e eles esperam 2, 3 anos sem receber nenhuma informação, né? Então, isso que eu acredito que o Papa está se dirigindo a essa falta desse acompanhamento, desse discernimento, dessa integração com essas famílias, né? Mas, digo, claro, não vamos entrar no tema da dúbio, creio eu, porque seria todo um outro programa sobre ele. Eu É, passei de rapidamente, repente, de repente sobre dá para eles. fazer, você pode fazer outro programa aí, o próximo, né? Esses temas tão polêmicos assim, eu prefiro evitar. Mas e que são temas mais até, repassando muito, muito rapidamente, são temas depois da parte da teologia moral. É tema de uma formação moral, de uma né, de um entendimento de como relaciona isso, sobre temas que o Papa já deixou, o Papa, no caso João Paulo II, deixou claro em relação a coisas da consciência, né, que sai na verdade esplêndor, sobre o erro, né, sobre as circunstâncias e os meios que não atenuam, né, não Exato, tornam uma ação exatamente. ruim, uma ação má boa, né, então são coisas dentro da parte da teologia moral, que pois na igreja temos bastante claro, né? E talvez não ficou claro tanto assim, sobretudo até muitos são em pé de página, não são nem no próprio documento, né? Sim, Então, e também a gente tem que e pensar que muitos desses casos, como você bem falou, a pessoa está pedindo, quer, deseja muito receber a comunhão. É, e o que o documento diz, o que os bispos pedem, e o que em muitos casos já acontece, eu conheço casos que vivem assim, né? Eles não comungam, fazem sua comunhão espiritual, levam como uma cruz sua situação, mas a pessoa trabalha na pastoral da acolhida, a pessoa faz a leitura na missa também, né? Então, assim, tem uma participação, se sente acolhido na comunidade, sente também um compromisso com a comunidade. Fato de privar-se da comunhão, pois é que aquilo é evangélico, né? É uma cruz, e a pessoa entende que tem que viver essa cruz, e até parte de purificar-se, né, dessa sua situação é servir na comunidade, mas servir sempre quando não gera um escândalo, né? Como você bem dizia, o problema é que aí depois, né, tem as ideologias. Quando entra ideologia no se- meio, daí já complica tudo, e né? depois as aplicações que infelizmente pois com equívoco ou desejando fazer o bem, o Papa fala disso, né? De não ter esquemas
Só que aí terminam que essas outras pessoas colocam um esquema. Não, não tem problema nenhum. Então, você está colocando um esquema que não tem Colocando um problema esquema nenhum aberto, também. exato. Um esquema que não tem. Cada caso tem que ser acompanhado e acompanhar as pessoas nessas situações irregulares para tentar resolver o máximo possível, né? Quantas pessoas, não sei para não, eu tive só nessa oportunidade desses meus 3 anos, quase quatro, já quatro aqui no Brasil já, de acompanhar situações de pessoas com matrimônios irregulares, né? De nulos, né? Matrimônio nulo, de escutar a pessoa falando, poxa, esse matrimônio é nulo, né? Dar entrada no processo, de incentivar a pessoa a correr atrás, porque às vezes é só um lado, o outro nunca casou, é, é, do esposo ou da esposa nunca casou, e o outro que foi casado, mas claramente se viu uma nulidade, e pois, eu não posso fazer esse processo, quem faz esse processo junto à Cúria, né? E pessoas que algumas conseguem correr atrás, outras ficam travadas, como eu falei, dependendo do lugar, da diocese onde ela está, que ainda oferece um serviço muito precário em relação ao acompanhamento dessas pessoas, dessas famílias. Então, mas vários casos que tem e poder ir regularizando a situação delas, né? Já tive a oportunidade, como o pai comentou, de fazer um matrimônio de uma pessoa que estava numa situação irregular, pois, ademais, muitas vezes, né, essa falta de conhecimento. Tem pessoas que às vezes nem nunca foram casadas, não está numa situação irregular, impossibilitada, senão pois, é só marcar uma data e fazer o matrimônio, né? E uma certa ignorância nesse sentido. Então, é só o acompanhamento real, mas, sobretudo, eu creio que partindo também do padre, de nós que acompanhamos, mas sobretudo do casal que busca a santidade. Eu acho que a gente não tem que baixar a barra, a medida, né? A gente tem que elevar as pessoas à medida de Cristo, elevar as pessoas à santidade, fazer com que as pessoas busquem a santidade. Então, a santidade não vai depender, e que me entendam a expressão, nem dessa realidade da vivência sacramental, porque pois, ela vive uma situação de pecado, mas se ela busca a vida de santidade, ela busca a vida de oração, ela busca a vida de conversão constante. Eu conheço também uma família pois, que não ainda eu sei, mais ou menos sei que a situação é irregular, ele ainda não conseguiu correr atrás do processo, estão vivendo uma situação irregular de matrimônio, mas que pois, a esposa luta por viver uma vida de santidade, vão à missa todos os domingos, participam da celebração da Eucaristia, seus filhos receberam a primeira comunhão, estão se preparando para o crisma, estão fazendo um caminho de santificação na oração, que não podem viver a realidade do sacramento, né? Mas que estão buscando essa vida, vivem numa situação de pecado, porque vivem essa união, mas que estão correndo atrás, né? Então, acho que esse desejo de santidade vai acima, né, até das regularidades. Quem vai julgar depois é Deus, a vida que eles viveram, né, e depois no final, com a graça de Deus e da vida deles, poderem receber o sacramento da confissão, pois bendito seja Deus. Mas a vida de busca de santidade é o que vai marcar também essa vida de verdadeira busca de Jesus Cristo, né? E que as famílias que se encontram em situação irregular vão compreender. Eu estou numa situação irregular, talvez que não é solúvel, não tem uma saída, mas eu vou buscar minha vida em Deus, de santidade, de oração, né, o máximo possível, né, até encontrar depois, em um certo período da vida, o viver como irmãos, que também é possível, que também já tenho encontrado famílias, não aqui no Brasil, no México, onde tive a oportunidade, que viviam como irmãos, né, de escutar aqui no Brasil, mas não conhecer pessoalmente, que, por uma situação, preferiram viver como irmãos, né, claro que estamos também pensando numa realidade de uma idade mais avançada e tudo, mas preferiram viver com irmãos para viver a graça do sacramento, né? Então, são umas realidades que Esse, é difícil propor hoje em dia, né? quando se fez a pergunta ao Papa sobre isso, né, que o Papa não especifica, o Papa diz naquele 304, acho que é, né? É um das dúbias aí, que não todo mundo que está numa situação que é irregular está em pecado mortal, né? Bem, a gente pode entender. E aí se pergunta, tá, mas se você está falando dos divorciados, porque não fala expressamente divorciados em uma nova união, né? Mas se você está falando disso, pois aí sim, né? Significa que eles não podem comungar, né? E a resposta que o Vaticano deu, não sei se o Papa que deu ou não, foi, né, mas vocês sabem que já o Papa João Paulo II tinha dito em outro documento lá, Familiares Consórcio,
que um casal de segunda união poderia comungar com algumas condições, né? Uma delas é se viver como irmãos. Então, quer dizer, se você vai especificar o mais mínimo para a pessoa realmente, na 99% dos casos, vai ficar sem comungar mesmo. Então, enfim, já apareceu aqui o aviso, últimos 10 minutos, padre, mas é Eu um já terminei, pois eu já, tema você que, que nunca tem você que fim. já fecha, você que Mas eu fecha. Daí podemos, né? queria fechar eu particularmente, né, mandando um alô, mas um alô geral hoje, porque eu acho que um programa como esse, mais do que mostrar uma realidade triste, nos deve fazer olhar a beleza do matrimônio e em muitas e muitas e muitas famílias que vivem essa beleza do matrimônio, que talvez não estão sendo tão acompanhadas, discernidas, integradas, né? Então, o nosso alô, meu alô particular hoje vai como agradecimento e como encorajamento ao testemunho de vida, né? A essas famílias. Eu, no meu ministério de pastoral vocacional, encontrei muitas pessoas que vivem a beleza do matrimônio, o ideal do matrimônio, né? E que eu sempre convidei essas pessoas a testemunharem, a saírem publicamente falando de como foi o seu namoro, o seu noivado, de como vivem a abertura à vida, de como pregam isso e os filhos, como é uma benção de Deus, como vivem a cruz na sua família, mas sempre com amor, como buscam o sacramento da confissão com frequência para se fortalecer, a Eucaristia, testemunha isso. E eu, particularmente, encontrei muitas famílias, e é a essas famílias hoje que eu quero deixar o meu alô, como agradecimento também, né, do católico isso sabia a vocês, e como encorajamento ao testemunho de vida, porque nós precisamos hoje mais do que nunca de modelos do ideal da vida cristã, da vida matrimonial, né? Então, deixo aí o meu alô e a minha bênção a todas as famílias e minha gratidão também pela escuta. Foi um pouco mais longo o programa de hoje, mas espero que tenha servido também, né? Muito obrigado, uma boa semana a todos e fiquem com a minha bênção. Muito bem, mas é isso, né? Pois aí, terminando também, pois agradecendo também, como o padre também colocou ali em algum momento, mas para o início, né? É, sobretudo essas famílias que precisamos encorajar mais, né? As famílias que estão numa situação irregular, pois precisam desse acompanhamento, precisam desse discernimento, dessa integração, mas eu acredito que hoje, mais do que nunca, são as famílias que estão vivendo em Deus verdadeiramente, que estão sendo fiéis desde o início, buscando a vida de santidade, vivendo numa situação regular, que são a maioria, e a verdade é essa, a maioria está bem, né? Ainda, graças a Deus, a maioria das pessoas que estão buscando Deus, que estão vivendo, né, a sua vida de graça, sua vida sacramental, sua vida de santidade, e essas pessoas precisam do nosso acompanhamento, do nosso discernimento, da nossa guia, da nossa integração, né? E as pessoas mais do que nunca querem a santidade. E é bonito, né? Como eu falei do Family Day que vivemos agora faz pouco tempo, já estamos com saudades de todos, viver estar imbuídos, viver realmente dentro dessa realidade dessas famílias é maravilhoso. É muito bonito, é muito é, é, ajuda muito na própria vocação, porque a gente encontra pessoas que querem viver esse ideal, que se esforçam para viver esse ideal, que lutam verdadeiramente para viver esse ideal, mas que estão, né, muitas vezes isso, né, sem esse acompanhamento, às vezes nem sendo integradas, nem sendo acolhidas na realidade, muitas vezes, da paróquia, né, da comunidade. Mas por elas também aí mandamos as nossas orações, as nossas bênçãos, né? Oferecemos sempre o nosso carinho, a nossa presença e o nosso acompanhamento, né? Na medida das nossas limitações de tempo, de lugares, mas sabendo que pois, podem contar comigo, podem contar com o Padre Renan, certamente também, conosco, para que vivamos verdadeiramente essa entrega para vocês, né? Nossa entrega, pensada nesse Family Day mesmo, né? Pois, as famílias nos ajudam na nossa própria vida, na nossa própria luta por perseverar. Né? Pois deixo minhas bênçãos, minhas orações, pois até a próxima semana, se Deus quiser, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, muito obrigado.